meu nome é Feliciano, este é o canal A Hora do Além. Se você chegou aqui no canal por uma indicação do YouTube, deixe a sua inscrição para não perder os nossos vídeos. Indique esse vídeo para uma pessoa que você acredita que gosta do conteúdo. Se possível, deixe o like para ajudar o canal. Se você quiser enviar a sua história, envie para o e-mail que está aparecendo na tela ou para o número que está na descrição do vídeo. Olá Feliciano, meu nome é Margarida. Eu moro em Indaiatuba, interior de São Paulo. Eu já ouvi vários relatos aqui no seu canal que envolvem a cidade de Indaiatuba e decidi enviar um relato que aconteceu com a minha melhor amiga, Elizabeth. A Elizabeth e eu sempre estudamos juntas, desde o primário até o final do ensino médio. Começamos a trabalhar em uma empresa que ficava no bairro onde nós morávamos. Logo depois, quando eu saí dessa empresa, ficamos afastadas por 5 anos e a convite dela, eu fui trabalhar em uma empresa e desse modo fortalecemos ainda mais a nossa amizade. Esse fato aconteceu no ano de 2003. Foi o ano do nascimento do meu primeiro filho, o Miguel. Elizabeth já tinha uma filha de 2 anos, a Aline. Quando meu filho nasceu, transformou a minha família e todas as pessoas que nos cercavam. Ele nasceu com uma pequena deformidade no seu pé esquerdo, o que fez com que ele tivesse dificuldade para andar. Foram anos de tratamento e meu filho, graças a Deus, tem uma vida normal. Desde quando Miguel estava na minha barriga, eu falava para Elizabeth que ela seria a madrinha do meu filho. Além de ter amizade com Elizabeth, eu tinha amizade com uma das minhas tias, irmã da minha mãe, que tinha quase a minha idade. A amizade entre mim e minha tia Marta não era uma amizade tão forte quanto a minha amizade e da Elizabeth. Algumas vezes eu percebia que minha tia não gostava da Elizabeth. Quando ela estava em casa e eu dizia que a Elizabeth iria me visitar, ela saía. Em algumas vezes que estávamos em festas familiares, quando a Elizabeth chegava, ela arrumava uma desculpa e ia embora. Antes de eu revelar para a família que a Elizabeth seria a madrinha do meu filho, minha tia Marta se ofereceu para ser madrinha, dizendo que iria ser a melhor madrinha que meu filho poderia ter. Foi difícil falar para minha tia, pois ela frequentava minha casa. Ela sempre estava nos finais de semana na casa da minha mãe, que era ao lado da minha casa. Quando eu disse para ela que Elizabeth seria a madrinha do Miguel, ela mudou comigo. Por várias vezes, desfazia de mim na presença de outras pessoas e quando me via, fingia que não me conhecia. Elizabeth sempre foi uma mulher muito saudável. A gestação da sua filha Aline foi tranquila. Poucas vezes eu me recordei da Elizabeth faltando ao trabalho por motivos de saúde. Mas repentinamente a minha amiga começou a ficar doente. Primeiro foram seus cabelos que começaram a quebrar e a cair. E ela tinha lindos cabelos negros que chamavam a atenção. Nessa época ela estava separada do marido, morando em um apartamento nas proximidades do bairro em que eu morava. Eu tomei um susto. 2 dias sem ver a Elizabeth, e quando eu a vi novamente, seus cabelos haviam caído pelo menos 30%. Era algo impressionante. Se você segurasse um pouco dos cabelos da minha amiga, os cabelos saíam na sua mão, quebrados. Eu a acompanhei em 3 especialistas que passaram medicações, e um deles disse que aquilo era uma coisa estranha, que ele já havia ouvido falar no seu tempo de estudo de casos parecidos, mas o caso da minha amiga foi o primeiro caso que ele viu, e ele disse que já tinha 30 anos nessa área. Não bastasse os cabelos, começaram a surgir marcas vermelhas por todo o corpo da Elizabeth. Ela procurou alguns profissionais, como dermatologistas e médicos relacionados a tratamentos de pele, e as marcas vermelhas começaram a se transformar em feridas. No início lembrava muito quando uma pessoa saía no sol e não passava nenhum tipo de protetor, e logo depois começaram a aparecer machucados. Ela dizia que já não estava conseguindo dormir e descansar. Estava afastada do trabalho há cerca de 2 meses. Mesmo se alimentando, aparentava que ela estava com anemia. Seu tom de pele morena já estava um pouco mais claro.
Os olhos dela estavam amarelos. Os dentes começaram a ficar moles. Foi uma coisa terrível. Eu vivenciei o sofrimento que a minha amiga estava passando. Paralelo a tudo isso, a Marta já estava há mais de 3 meses afastada da minha família. Não procurava nem a minha mãe. Eu achei muito estranho, mas segui a minha vida. Eu apoiava e fazia tudo o que eu podia para ajudar a Elizabeth. A sua filha Aline já estava ficando mais na minha casa do que na casa dela. Ela não tinha como cuidar da sua filha, que era uma menina que tinha pouco menos de 3 anos de idade. Ela dizia que era muito ruim não ter um companheiro para ajudá-la. O meu esposo, que eu ainda não citei no relato, o Maurício, trabalhava em uma empresa férrea do interior de São Paulo. Ele viajava, quando chegava aos finais de semana, fazia questão de auxiliar em tudo que a minha amiga precisasse. Ela sempre foi muito próxima a nós. Minha mãe, que a conhecia desde a infância, estava sempre orando, fazendo pedidos em oração para que ela fosse curada da sua enfermidade. Não bastasse por tudo isso que ela estava passando, começaram a acontecer coisas estranhas na casa da Elizabeth. Ela dizia que quando estava dormindo sozinha no quarto, tinha várias vezes paralisias do sono, e nessas paralisias ela via sombras que se moviam na parede. Ela ouvia gargalhadas, gritos assustadores dentro do quarto. Se alguém passasse a noite com ela, assim como eu fazia às vezes, ela não ouvia nada. A gota d'água foi quando a minha amiga perdeu a visão do olho esquerdo. A Elizabeth rapidamente perdeu a visão do seu olho. Procuramos vários especialistas e, infelizmente, ela teve perca total da visão. Foi algo que mexeu com todos que a conheciam. Ela tentava se manter firme e forte, já não conseguia mais manter os medicamentos. Todos que estávamos próximos ajudávamos para que ela pudesse, ao menos, conseguir os medicamentos. Em uma das viagens do meu marido, ele acabou conhecendo um homem que vinha do interior da Bahia. Conversando com esse homem, ele começou a desabafar, contando tudo o que estava acontecendo com Elizabeth. Esse homem se interessou pela história e quando ele terminou dizendo que ela havia perdido a visão esquerda, esse homem, que eu chamarei aqui de Juarez, disse que era uma demanda forte que havia sido enviada para acabar com a vida da Elizabeth, que essa demanda deveria ser quebrada. Meu marido, que por poucas vezes frequentou uma igreja em toda a sua vida, não entendeu o que esse homem quis dizer. Ele pegou um pedaço de papel, anotou um número e disse que meu marido deveria me entregar para que eu ligasse para essa pessoa. Assim que Maurício retornou de viagem, ele logo se apressou e contou tudo que o Juarez havia lhe falado. Eu liguei para esse número e quem me atendeu foi uma senhora com uma voz calma e serena, que se apresentou dizendo ser uma mãe de santo. Eu conversei por cerca de 2 horas contando tudo o que estava acontecendo. Eu até desabafei de tanto medo que eu tinha de perder a minha amiga. Essa mulher disse que eu deveria visitá-la em uma cidade aqui da região de Indaiatuba. Nessa época, meu marido e eu não tínhamos carro. Pedimos o carro emprestado para o meu pai e fomos até essa cidade. Eu percorri todo aquele caminho, olhando a estrada e me recordando da minha amiga quando tinha saúde. Quando chegamos na rua, pedimos informação e um senhor logo disse que a casa da mãe Terezinha era na próxima esquina. Vimos que era uma casa toda feita com tijolos, um muro na parte da frente e a casa era toda de tijolos pintados de branco. Meu marido estacionou o carro na frente da casa e notamos que havia uma senhora nos aguardando, já com o portão aberto. Mãe Terezinha se apresentou e começou a nos fazer algumas perguntas. Eu não posso revelar aqui alguns detalhes desse dia, mas nós tivemos contato com uma entidade que disse que havia sido feita uma demanda para a morte da Elizabeth. Quando eu comecei a dar mais detalhes, Terezinha disse que já sabia quem era a pessoa. Era uma pessoa próxima a mim, que não era próxima à minha amiga. Quando ela foi descrevendo Feliciano, como aquela mulher era, as roupas que costumava usar e até mesmo como amarrava o cabelo, e impressionante
ela deu a descrição correta da minha tia Marta. Nós fomos ligando os fatos e a Terezinha disse que teríamos que fazer uma quebra de demanda para libertar a minha amiga dessa coisa maligna. Foi realizado um ritual para a destruição da Elizabeth, feito pela Marta. Ela tinha muita inveja da minha amiga, tanto da sua beleza, do seu carisma e principalmente da amizade que nós duas tínhamos. Acreditamos que a gota d'água foi quando foi negado o pedido para que ela fosse a madrinha do Miguel, e isso desencadeou algo dentro da Marta que a fez ter um desejo de vingança e destruição contra minha amiga Elizabeth. Levou cerca de um mês para que o trabalho de quebra de demanda fosse todo finalizado. Nesse meio tempo, aconteceram coisas que eu não posso descrever aqui. Eu tenho que deixar em off para preservar alguns nomes. Mas o que eu sei foi que a minha amiga sofreu ainda mais. Depois que tudo foi se estabilizando, ela foi melhorando aos poucos. Infelizmente, a sua visão não foi restaurada. A sua pele começou a melhorar e os seus cabelos pararam de cair. As feridas em seu corpo começaram a sumir. Em uma vez que eu conversei com essa entidade, que estava incorporada em uma pessoa, essa entidade me disse que tudo que a minha tia havia feito para minha amiga iria voltar pesado na vida dela, que ela iria se arrepender de tudo que havia feito, que demanda não era somente uma pessoa que fazia um ritual em uma encruzilhada, era a inveja, o mal olhado, olho gordo e tudo de mal que a pessoa desejava para outra. O impressionante Feliciano e amigos do canal A Hora do Além. A minha tia Marta não viveu mais 2 anos. Do nada, ela começou a perder tudo que tinha dentro de casa. O seu marido, que nunca havia bebido, começou a beber. Batia nela, em seus filhos. Foi um terror, pois ela contava tudo para minha mãe e a minha mãe nos passava. E apesar da minha tia Marta estar passando por tudo isso, eu ofereci ajuda e ela se negou a aceitar. Ela se mantinha fechada, ali trancada. A Elizabeth disse que perdoou tudo que a Marta havia feito, pois no final do tratamento eu revelei que havia sido ela que havia feito tudo aquilo. A Elizabeth só dizia que não gostaria mais de ver o rosto da Marta. E realmente não viu. Ela se mudou para uma cidade vizinha. Perderam tudo, Feliciano. Eles tinham carro, moto, casas. Ficaram na rua. Marta, seu marido e os seus filhos. Quase 2 anos depois que tudo aconteceu, a Marta, em uma vez, estava andando na rua quando foi abordada por 2 indivíduos que tentaram assaltá-la. Ela correu e um deles, com uma faca, esfaqueou a Marta até a morte. Ela morreu na rua, caída. Quando fiquei sabendo da notícia, eu fiquei chocada e assustada. Eu não tinha que guardar rancor e mágoa da minha tia. Realmente eu acredito que tudo que ela fez de mal para minha amiga voltou para ela em uma proporção muito grande, afetando a sua família e a sua vida. Foi um final triste na vida da Marta. Aqui se faz, aqui se paga. Eu oro muito, depois de todos esses anos, para que a Marta descanse em paz. É muito ruim imaginar que uma alma está atormentada devido à maldade que fez na terra. Já minha amiga Elizabeth continua sendo a minha melhor amiga, mas ela acabou conhecendo um homem, se casaram e estão felizes morando no Paraná. Eles se mudaram 7 anos depois que tudo aconteceu. Além da sua filha Aline, hoje ela tem um garoto, que é quase da idade do meu filho caçula, o Daniel. Mantemos o contato diário e pelo menos 3 vezes por ano nós vamos visitá-los no Paraná ou eles nos visitam aqui em Indaiatuba. Eu sei que é um relato que eu tive que omitir detalhes, Feliciano, mas é uma coisa que eu digo: você não sabe quem tem inveja, olho gordo e deseja o seu mal, e muito menos sabe a capacidade que a pessoa tem para tentar te destruir. Se apegue com a sua religião, a sua crença e a sua doutrina. Se você acredita em algo maior, persista e não desista.
Graças a Deus a minha amiga está bem, apesar de tudo que passou, assim como a minha família e todas as pessoas que eu amo. Acompanho seu canal há 3 anos e tive um tempo para poder digitar esse relato e enviar para o canal. É um canal que ajuda as pessoas, que nos faz entender e tirar algumas dúvidas sobre a espiritualidade e o respeito que você tem, contando relatos e deixando que os próprios inscritos contem com a sua voz relatos de doutrinas e tipos diferentes de histórias sobre a espiritualidade. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Feliciano, e de cada amigo que estiver ouvindo esse relato. Tenham todos uma boa noite, muita paz na vida de cada um. Olá, ouvintes do canal do Feliciano. Espero que todos estejam bem. Eu vou contar um relato aqui que aconteceu comigo e com a minha família. Eu era bem pequena, morávamos numa cidade aqui de São Paulo. Era meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. Meu pai trabalhava fora, minha mãe ficava cuidando do lar e da gente, né, dos filhos. E não tinha muitos anos que a gente morava nessa casa, né? Minha mãe e meu pai comprou esse terreno, construiu a casa e foram morar lá nessa casa. Passado um tempo, a minha mãe conheceu uma das vizinhas e aí pegou uma amizade muito grande, tornando-se melhores amigas. E aí, com o passar do tempo, a minha mãe foi percebendo que essa vizinha tinha interesse no meu pai. Minha mãe falou para ele, ela também era casada, e daí o que aconteceu? Tinha algumas vezes que meu pai não estava trabalhando, que meu pai ia lá prestar serviço dessa mulher. Ela tinha um bar que era esses bar tipo mercearia. E daí veio o interesse dela pelo meu pai. Só que aí o meu pai, ele não demonstrava interesse por ela. Mas meu pai diz que percebia que ela tinha interesse por ele. E aí começaram as discussões entre a minha mãe e meu pai devido a essa pessoa, né, que entrou aí no meio do casal. Que ele falava que não, minha mãe falava que sim. E aquela coisa toda, sabe? Essa mulher convidou a gente para ir almoçar na casa dela, a família, todos nós. E minha mãe relutava que não ia, que não ia, que não ia. Minha mãe não tinha coragem de falar para ela também que ela estava interessada no meu pai. Só que aí minha mãe não queria muito contato, não queria que ela viesse muito lá na minha mãe, mas ela vinha direto, porque ela não sabia que minha mãe já estava desconfiada, né? E minha mãe também não tinha coragem de contar pro marido dela. Aí, minha mãe relutando para não ir, né, na casa dela. Aí um belo domingo minha mãe resolveu ir. Ela fez um almoço lá na casa dela, né? Aí nós fomos. Nós já tínhamos até comido um pouco de coisa em casa, então não estávamos com fome. E aí minha mãe falou assim, então eu vou pôr um pedacinho de carne só para vocês. Aí vocês comem, eu também vou comer só um pedacinho de carne. E nessa todo mundo comeu da carne, né? Aí acabou o almoço e tal, viemos embora. Desse dia pra cá, a vida da minha mãe e do meu pai virou um inferno. As brigas que eram antes só uma discussão tornou-se brigas violentas. A minha mãe ficou violenta. Ela começou a agredir a mim, agredir o meu irmão, agredir o meu pai. Ela começou a beber desesperadamente, não parava com a bebida. De manhã cedo ela já levantava, mandava buscar cachaça para ela beber. Então o café da manhã dela, 7 horas, 7h30 da manhã já era bebida. O meu pai não sabia o que fazer, não sabia o que estava acontecendo. Eles tinham 7 anos de casado nessa época. Não bastasse tudo isso, começou a aparecer coisas estranhas dentro de casa, sabe? Insetos, sabe assim? Teve um dia que a gente, do nada, tava um dia bonito, normal assim. A gente entrou na sala, tinha um monte de enxurro, sabe? Aqueles marimbondo grandão, perigoso. Um monte, mas um monte no teto, assim, lotado. E aí minha mãe tentava matar, passou o dia todo tentando matar aqueles bichos. E aqueles bichos não saíam de dentro de casa, sabe? Aquele desespero. E aí quando meu pai chegou, meu pai também tentava matar aqueles bichos. Com pano, com vassoura e aqueles bichos. Um dia a gente entra no quarto, tinha a minha cama e tinha a cama de casal do meu pai e da minha mãe, que dormia com o meu irmão, que era pequeno. Quando a gente olha em cima da cama, tinha um pedaço, como se fosse um peito de frango,
que a gente não sabe de onde saiu, de onde surgiu aquilo. A minha mãe pegou, juntou a coxa assim, levou lá fora e jogou fora. Não sabemos até hoje o que era aquilo, de onde saiu aquilo, porque não tinha de janela para poder falar, alguém jogou lá da janela. Do outro lado era uma mata, então não tinha essa possibilidade de alguém jogar nada ou ter entrado alguém lá sem a gente ver, porque a porta da frente, o portão ficava bem distante, então minha mãe tinha todo um cuidado de manter a porta sempre fechada, né? Eu, meu irmão, nosso corpo começou a estourar umas feridas no corpo todo. E minha mãe passou no médico, aí o médico passou remédio, e o remédio não resolvia. E aquele desespero, sabe, daquelas feridas, aquilo coçava, aquilo doía. Aí ensinaram para minha mãe fazer um remedinho caseiro com manteiga para passar, sabe? Aí ela começou a fazer esse remedinho, passava, foi dando uma melhorada, mas continuava pipocando no corpo. Aí uma amiga do meu pai pegou e falou assim, eu vou ajudar vocês, porque eu tô vendo que essa situação tá muito triste, né? Tá envolvendo vocês, as crianças, eu vou levar vocês numa pessoa, ela cuida da parte espiritual, pra gente ver o que tá acontecendo. E aí, de fato, levou lá na casa essa senhora, né? E aí essa senhora foi, fez lá os benzimentos na gente, e aí ela pegou e falou que o que estava acontecendo era algo que alguém tinha feito para minha mãe e para o meu pai, e que era algo para acabar com a família. Por isso que tudo aquilo que estava acontecendo era voltado para isso. Aí ela falou assim que ela ia fazer um trabalho, né, para poder fazer desmanchar. E essa moça, essa senhora que fazia essas coisas, cuidava da vida espiritual, ela não fazia trabalhos para o mal, ela só desfazia os trabalhos. Ela pegou e falou o que meu pai e minha mãe tinha que fazer, tinha que comprar, né, para poder desfazer esse trabalho. Ela disse que ia fazer um remédio para a gente tomar, para acabar aquelas feridas, aquela situação, né, e que ela ia desmanchar todo o trabalho que tinha sido feito para acabar com a família, né, e de repente levar até a morte. Ela fez, né, o remédio, ela tinha que fazer os benzimentos, ela passou o remédio, nós tomamos. Ela falou assim que meu pai e minha mãe tinham 3 funções para fazer. Uma era ir no cemitério, muito chique que tem aqui em São Paulo, e lá nesse cemitério tinha um túmulo de uma menininha. Ela era uma menininha do bem. Então, nesse túmulo, eu lembro, eu era pequena, mas eu lembro, tinha tipo uma casa no túmulo, sabe assim, um cômodo. Aí tinha uma porta toda de vidro e dentro desse cômodo tinha as coisas que as pessoas levavam para essa menina, sabe? Então tinha boneca, tinha muitos brinquedos. Eu sei que eles levaram alguma coisa para essa menina. O meu pai tinha que ir numa igreja aqui em São Paulo, levar uma carta e pegar um santo. O santo era Santo Expedito. Aí meu pai foi lá na Catedral de Santo Expedito, aqui em São Paulo, pegou o santo, levou a carta. Meu pai teve que subir as escadarias de Santo Expedito, tudo de joelho. Ele e a moça que ajudou a nossa família a se libertar. Aí as coisas já começaram a mudar. Desde que a mulher entrou na nossa vida, essa senhora, para desfazer a maldade, tudo já foi mudando, sabe? As coisas foram melhorando, né? A minha mãe foi parando com a bebedeira, meu pai e ela pararam de brigar. Que essa vizinha fez um trabalho, naquele almoço que ela preparou, ela colocou na carne algo que a gente não sabe o que foi, porque essa senhora que fez o desmanche, ela falou que tinha sido feito na comida e principalmente na carne. E por isso também que a gente manifestou essas feridas. E aí, com essa garrafada que ela preparou, tudo isso ia ser desfeito. E realmente, a gente voltou ao normal, saramos as feridas e aí foi tudo desfeito. Só que ela falou o seguinte, Feliciano, que com 10 anos após ela ter feito esse desmanche, a minha mãe ia voltar a beber de novo. E realmente aconteceu, Feliciano. Após 10 anos, a minha mãe voltou a beber de novo. Mas aí, esse aí é um outro relato que eu conto em outro tempo que eu mandar aí no canal. Mas por hora foi isso. Eu tô aqui através desse vídeo, né? Falando para vocês o que aconteceu aqui na nossa família. Uma coisa muito triste, que eu não desejo para ninguém. Hoje a gente toma muito cuidado, né, com quem anda no nosso convívio,
Graças a Deus nós superamos, graças a Deus Deus enviou esses anjos para nossas vidas, que foi essas duas mulheres que nos ajudou aí, primeiro Deus, depois elas, a combater todo este mal. Vigiem sempre, porque a gente não sabe quem está ao lado da gente. Assim como existe o bem, existe o mal. Eu não estou aqui falando mal de nenhuma religião, em nenhum momento eu falei, né? Mas eu sei que o mal existe. Eu sou uma pessoa muito católica. Graças à minha força, as coisas não foram pior também. Como vivi essa experiência, eu falo para vocês. Vigiem quem está ao lado. Nem sempre todo mundo é amigo, nem sempre todo mundo é bom. E que Deus abençoe a todos do canal, o Feliciano, a família dele. E obrigada por essa oportunidade. Beijo a todos. Gisele, muito obrigado por compartilhar aqui no canal esse relato que aconteceu com você e com a sua família. Muito obrigado, Margarida, por compartilhar conosco aqui no canal esse relato que aconteceu com a sua amiga Elizabeth. Se vocês quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo está o contato do WhatsApp do canal e aqui na tela o e-mail do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. Você que está chegando hoje no canal, seja bem-vindo, e se curtiu o vídeo, deixe o like. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo vídeo.